Bora mergulhar numa história sobre música, sobre um país e sobre um dia específico que mudou absolutamente tudo. Pra gente entender essa história, a gente precisa voltar no tempo. Imagina só, Rio de Janeiro, 1º de abril de 1964. A cidade, que era o berço daquela música suave, da bossa nova, mal sabia que estava prestes a ser engolida por uma tempestade. Só que, lá dentro de um estúdio, o clima era outro. Era um mundo à parte. Silêncio, concentração total, uma bolha de harmonia, sabe? Onde a única coisa que importava era achar a nota perfeita, o acorde certo, sem a menor ideia da confusão que estava se formando lá fora. Porque do lado de fora daquela porta, a cidade estava literalmente pegando fogo. Tanques nas ruas, fumaça subindo. Aquele ali era o barulho de uma nação se partindo ao meio. E a prova disso está numa história incrível. A cantora Wanda Sá e o produtor Roberto Menescal, eles estavam no estúdio, prontos para gravar. Só que, cadê os músicos? O pessoal das cordas simplesmente não apareceu. Por quê? Porque um golpe militar tinha parado a cidade. Eles só foram entender a dimensão da coisa na saída, quando deram de cara com a sede da UNE, a União Nacional dos Estudantes, em chamas. Era o fim de uma era, e eles estavam ali, no meio de tudo, sem nem saber. E essa agitação toda, claro, não ia passar batido pelo mundo da música. Pelo contrário, ela causou uma divisão, um racha profundo dentro do próprio movimento da bossa nova. Pois é, a coisa rachou mesmo. De um lado, você tinha a turma da música participante. Artistas como a Nara Leão, o Carlos Lyra, o Geraldo Vandré. Para eles, a música tinha que ser uma arma, uma ferramenta para conscientizar. Do outro lado, a turma que ficou conhecida como Amor Flor Mar. Pensa em Tom Jobim, Roberto Menescal. Eles defendiam que a bossa nova era sobre beleza, sobre amor, e não tinha nada a ver com política. E essa frase do Roberto Menescal, que ele disse numa discussão com o Geraldo Vandré, resume tudo, né? Música não foi feita para alertar coisa nenhuma. Quem alerta é corneta de regimento. Para eles, a arte não tinha que ser panfleto. Ponto final. E olha, essa briga não ficou só na conversa não, virou música. O Marcos Valle, sentindo essa pressão para tomar um lado, compôs a resposta. E a letra é um retrato perfeito desse debate. Ele perguntava basicamente, para que fazer o povo cantar sobre a fome que ele já vive todo dia? Agora, o mais impressionante dessa história toda é que, enquanto essa guerra civil artística rolava solta aqui no Brasil, lá fora a bossa nova estava explodindo, virando uma febre mundial. É uma ironia tremenda, né? Bem no auge da crise de identidade aqui, a bossa nova virava um fenômeno lá fora. Garota de Ipanema tocava em tudo que era lugar, o Tom Jobim era tratado como um gênio, ganhando nota máxima em revista de jazz, era inacreditável. E para ilustrar o quão distantes alguns desses artistas estavam da realidade, tem essa história do João Gilberto. Ele passou 3 meses na Itália, fazendo turnê, hospedado num hotel a 50 metros da praia. 50 metros! Ele nunca nem uma vez botou o pé na areia. A música dele vendia sol e mar para o mundo todo, e ele lá, trancado no quarto. E com esse clima político cada vez mais pesado no Rio, o centro de tudo começou a mudar. O coração da cena da bossa nova foi, aos poucos, saindo das praias do Rio e indo parar nos grandes teatros de São Paulo. 2.000. Esse é o número de pessoas, era a quantidade de gente que lotava o Teatro Paramount, em São Paulo, para assistir a uma série de shows de bossa nova. Isso dá uma ideia do tamanho do novo público que estava surgindo por lá. Um público enorme e sedento por essa música. E isso é uma virada histórica. São Paulo, que por muito tempo foi chamada de túmulo do samba, de repente virou o principal palco do que estava acontecendo de mais moderno na música brasileira. Uma nova cidade, um novo público, tudo isso começou a mudar o som. E é nesse palco paulistano que vai surgir um verdadeiro furacão, uma força da natureza que ia definir o próximo capítulo dessa história. Uma jovem cantora gaúcha chamada Elis Regina. Só que no começo, a elite da bossa nova torceu o nariz para ela. Dizem que o próprio Tom Jobim falou uma coisa do tipo: essa gaúcha é muito caipira, ainda tá cheirando a churrasco. Eles achavam ela rústica demais, sem a tal sofisticação do Rio. Mal sabiam que estava por vir. A virada aconteceu num show chamado O Remédio é Bossa. A Elis tinha uma participação de 30 segundos. 30 segundos! E foi suficiente. Ela subiu no palco e simplesmente engoliu todo mundo, incluindo lendas como Tom Jobim e Vinícius de Moraes. A energia, a potência da voz era algo nunca visto. Ali, naquele momento, nascia uma estrela. Então, o ponto-chave aqui é esse.
Toda essa mistura de pressão política, de mudança de público, de novas vozes, tudo isso acabou criando um gênero musical completamente novo. Das cinzas daquele racha da bossa nova, nasceu a MPB, a música popular brasileira. Era um som diferente, mais forte, que trazia de volta elementos do samba de raiz com uma pegada mais nacionalista. Era, de certa forma, uma resposta àquela influência do jazz que alguns consideravam excessiva na bossa nova. E o que consolidou esse novo som de vez na cultura popular foi a televisão. Um programa em especial, O Fino da Bossa, apresentado pela Elise e pelo Jair Rodrigues, virou um sucesso estrondoso. Aquele palco se tornou a casa da MPB. E ali, a passagem de bastão foi oficializada para todo o Brasil ver. A transformação foi total. A bossa nova, que nasceu ali intimista na base do banquinho e violão, foi remodelada pela força da história. Deu lugar a um som mais barulhento, mais diverso e, sem dúvida, pronto para a briga. E no fim, a história da bossa nova naquele ano de 1964 nos deixa com uma pergunta que ecoa até hoje. Diante de uma crise, qual é o papel da arte? É o dever do artista protestar? Ou será que o simples ato de criar beleza já é, por si só, uma baita forma de resistência? Esse debate, que tem quase 60 anos, continua mais atual do que nunca.